do Cresce Bahia. Estou aqui mais uma vez com o presidente do Cresce Bahia, Nilson Araújo. Presidente, satisfação ter o senhor aqui, tudo bem? Graças a Deus, bem, bom dia, com alegria. Maravilha. Uma satisfação pela oportunidade de estar aqui na Ilhéus FM com a Vila Nova e a sua equipe. Perfeitamente. Vai ter entrega de novas carteiras, é isso? Aos novos corretores de imóveis aqui dessa região? Bem, não é a entrega aos novos. Será um evento para que geremos a oportunidade de novos profissionais ingressem no mercado. Porque o Cresce, sendo uma autarquia pública federal, muita gente desconhece, mas existem normas para o ingresso na atividade profissional. O ingresso está vinculado a uma conclusão, o diploma de um curso técnico em transações imobiliárias, conhecido como TTI, e ou graduação em gestão imobiliária. Vila Nova, hoje, em mais de 19 estados brasileiros, são mais de 100 instituições de ensino superior disponibilizando cursos de gestão imobiliária e ou bacharelado em ciências imobiliárias. Os concluintes destes cursos têm a alternativa, uma vez requerendo a sua inscrição no Cresce Bahia, que é o Cresce Nona Região. No Brasil, hoje, nós temos uma unidade autárquica em cada estado brasileiro. Então, os concluintes, os portadores destes diplomas podem requerer sua respectiva inscrição em qualquer parte do Brasil. Salientando que, sendo a opção laborar no estado da Bahia, por óbvio, todo estado é o limite de atuação do corretor. Se ele pretende estender sua atividade para um outro estado, ele pode requerer uma inscrição provisória. Sim, ou mesmo, do estado que vai atuar. Exatamente. Ou mesmo uma inscrição secundária. Vale dizer, continua registrado na Bahia e ou onde ele opte por trabalhar. A única exceção é para o perito avaliador, inscrito no CNAI, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, porque é uma atividade muito dinâmica. Então, uma vez inscrito no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, este perito avaliador pode proceder a avaliações em qualquer parte do território nacional. Também chamo a atenção que, com o advento da Lei 13.105, que alterou a estrutura do Código de Processo Civil, a partir de 2016, o corretor de imóveis inscrito no CNAI passa a ter a prerrogativa de ser um auxiliar da Justiça. Como assim, Vila Nova? O auxiliar da Justiça, ele figurará na condição de perito avaliador judicial. Tive a oportunidade de aceitar o convite do desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que nos revelou na ocasião a importância deste evento que aconteceu em 2006, com a resolução 957 elaborada pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Então as pessoas às vezes claudicam e o seguinte, todo dia nasce gente, todo dia morre gente, todo dia existem cisões societárias, todo dia casais se separam e normalmente esses eventos envolvem patrimônio imobiliário. E para o deslinde destas dúvidas, só com uma avaliação. Então o corretor de imóveis, ele numa avaliação, ele determina o valor de mercado daquela unidade imobiliária. Diferente dos engenheiros e arquitetos que, quando atuam com avaliações, avaliam para efeito de identificar patologias na construção, não excluindo a possibilidade daqueles engenheiros que se capacitaram avaliarem também para fazer um trabalho que nós, corretores de imóveis, fazemos com excelência. Então, o corretor de imóvel, ele também pode fazer a avaliação do imóvel? Não pode, ele deve, porque consta na Lei 6.530, artigo 3º. É uma prerrogativa do corretor de imóveis proceder à determinação de opiniões acerca de valor de comercialização. Para hoje, muito bem. Agora, não está na hora, então, não sei, talvez, do corretor de imóvel que tenha a sua autorização
para exercer a sua profissão no estado da Bahia, poder também vender um imóvel em Sergipe, em São Paulo, no Rio de Janeiro, por que essa autorização não é nacional? Não é erga omnes por conta exatamente de uma estrutura legal. A lei nasce dos costumes, Vila Nova. Então vejam o Código Civil brasileiro original, que data de 1916. São situações dinâmicas e só em 2002, vigendo a partir de 2003, que houve uma alteração no contexto do Código Civil, com o advento da Lei 10.406. Então, esta observação que Vila Nova nos faz aqui com muita propriedade procede. Fato é que o nosso presidente maior, João Teodoro da Silva, presidente do Conselho Federal, hoje faz um movimento muito grande em Brasília, junto ao Congresso Nacional, porque para que consigamos esta mudança, depende de mudança na lei. E aí, você recentemente estava fazendo aqui um comentário dos poderosos. A Coelba, o Neoenergia, gerando incapacidade de nossos lídimos representantes. Eu vi aqui você mencionar o governador do estado, invocar a estrutura do judiciário brasileiro, uma vez que eles não cumprem determinações judiciais. Então, lá em Brasília, nós temos hoje a maior bancada, a maior bancada parlamentar que nos apoia nas PLs, nos projetos de lei e tal. E uma das nossas pretensões é exatamente a atualização da mencionada lei, Lei 6.530. A partir de então, isto que foi suscitado aqui possivelmente seja mais uma conquista. Que se abre campo, né? Sim. Para os profissionais. Mas, enquanto isto não acontece, é uma prerrogativa. Por exemplo, é muito claro o entendimento. Se Vila Nova tem um registro aqui na Bahia e, eventualmente, um cliente faz um contato com Vila Nova e Vila Nova se desloca ao Rio Grande do Sul e tal e realiza aquele negócio, nada contra Vila Nova, porque foi uma situação eventual. Agora, a partir do instante que o profissional se estabelece com ânimos definitivo de permanência, ele carece de uma regularidade junto ao órgão competente, que é o Conselho Regional. Eventualmente, vender um apartamento, vender uma fazenda, não teria problema. Não. Certo. Por exemplo... Não pode ser questionado no Conselho. O Conselho não vai entender isso como uma invasão de área. Pode ser questionado, mas existe o entendimento. Eu, independente de ser corretor de imóveis, hoje, com o passamento do nosso querido presidente Samuel Arthur Prado, eu tive que assumir a gestão do CRES e, recentemente, a categoria de corretores de imóveis do Estado da Bahia elegeu o nosso grupo para mais um mandato. Mas, enquanto eu não estive vinculado ao CRES, eu também tenho formação técnica jurídica. Eu sou advogado e já advoguei numa causa em que fui contratado porque o corretor foi vinculado a uma transgressão e eu esbocei exatamente esta tese da eventualidade. Então, há um consenso já. Como diria-se na área do direito, já existe alguma jurisprudência nesse sentido e eu tenho convicção do que eu estou afirmando aqui quanto à eventualidade. Nada pode apenar este profissional que eventualmente tenha sido flagrado. Eu vou fazer uma pergunta, presidente. Eu estou conversando com o presidente Nilson Araújo, que é presidente do CRES Bahia. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para o senhor, talvez tenha uns 2 anos. Quem paga os honorários é quem vende ou quem compra? Quem tem a obrigação de fazer o pagamento dos honorários ao profissional corretor? Este Vila Nova não é graça, mas isso está determinado no Código Civil Brasileiro, né? Capítulo 13 da corretagem e mais resoluções elaboradas pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis. O corretor de imóveis é um prestador de serviços. Então, eu, este ano de 2025, completei 48 anos de atividade ininterrupta,
Nilson Araújo, cresce 1.585, CNAI 113.1. Então, constantemente eu recebo honorários por parte do titular da propriedade, do dono do imóvel, que me contrata para intermediar a venda. E eu aproveito esse espaço aqui para deixar claro o seguinte: corretor de imóveis não vende nada. Corretor de imóveis intermedia, corretor de imóveis procede à intermediação. Então, se o dono do imóvel nos contrata, ele, por ter contratado, é o responsável pelo pagamento dos honorários. Por outro lado, vamos admitir que alguém venha de fora e tenha referências de Vila Nova ou de colegas corretores de imóveis. E este pretenso adquirente diz: não, eu quero fazer um negócio com segurança. E aí contrata o profissional. Neste caso, este cliente que carece desta assessoria está contratando, a obrigação de pagar os honorários é dele. E no nosso ordenamento jurídico, nós nos deparamos com uma situação muito tênue, que é permuta. Permuta. Então, a nossa legislação prevê que, ocorrendo a permuta, os honorários são devidos por um e por outro. Aí vem a lei, com a letra fria, desde quando todos os envolvidos saibam que aquele profissional está recebendo de um e de outro. Então, a partir do instante que há omissão, há uma transgressão à norma. Então, é um negócio muito dinâmico e, infelizmente, eu tenho que reconhecer que há uma lacuna de conhecimentos muito grande, não na Bahia, Brasil, porque o corretor de imóveis, às vezes, não se acultura dominando as normas que lhe são impostas. Eu fiz essa pergunta mais uma vez, presidente, porque eu tenho observado de alguns corretores de imóveis aqui que muitas vezes eles não têm essa informação. Muitos não têm informação. É aquilo que eu disse da lacuna. É isso. Então está claro, quem paga é quem contrata. Os honorários é quem contrata. Se eu tenho uma fazenda para vender e eu procuro um corretor de imóveis, eu estou contratando os serviços dele porque eu quero vender a minha propriedade. Se eu quero comprar uma propriedade e eu procuro um corretor de imóveis, eu estou contratando os serviços dele. Então, paga quem contrata. Paga quem independente de que está comprando ou se está vendendo. Se eu Perfeito. Contratei, eu preciso pagar os honorários. Exato. Agora, vamos admitir que este cliente interessado na aquisição saiba daquele imóvel por conta da mídia, da veiculação dos anúncios feita pelo corretor outrora contratado. Sim. Então, neste caso, não há que se falar em remuneração de quem pretende adquirir, uma vez que a contratação original partiu do titular da propriedade. Perfeitamente. Tem perguntas aí, minha filha? Diga aí. Pronto. Vai ser que dia, presidente, o evento? O evento será amanhã. Amanhã. Amanhã, pela manhã, nós teremos a habilitação de novos profissionais. Ótimo. Isso acontecerá na sede do Hotel Praia do Sol. Praia do Sol. E para que nós enriqueçamos a oportunidade aqui em Ilhéus, trouxemos um dos maiores experts em documentação imobiliária, que no turno vespertino promoverá um treino, uma capacitação quanto à segurança jurídica nos negócios imobiliários. É o professor José Noel Silva, grande empresário do segmento, e estamos também com a distinção da presença de mulheres corretoras de imóveis. Neuza Marques, Amélia Teixeira, Débora Alice, porque existe um movimento muito importante no estado da Bahia, denominado Cresce para Elas, para valorar a profissional corretora de imóveis. Então, este núcleo de atividade, de projetos, vem crescendo muito. Tanto é que, hoje à tarde, este grupo
liderado pelas mulheres, promoverá um evento desta magnitude em Itabuna, nosso município vizinho aqui. E amanhã, reiterando, após a habilitação dos nossos profissionais, estão todos que nos ouvem, corretores de imóveis, convidados para no auditório do Hotel Praia do Sol. É importante se fazer presente. Importante essas informações que os corretores devem ter, porque no momento que eu contrato um corretor de imóveis para que ele consiga um apartamento, consiga uma fazenda, uma casa, uma propriedade para que eu compre, eu particularmente eu não preciso ter todas as informações da documentação, mas o corretor sim. Sim. O corretor tem a obrigação de levantar qual é a situação daquele imóvel, para saber se eu posso até estar interessado no imóvel. Mas se o imóvel não está com a documentação legal, se a documentação do imóvel não está em dia, como é que eu vou fazer um investimento naquele imóvel? Então, quando eu contrato o serviço, o corretor ele tem que levantar tudo isso, né? E é importante ele ter um conhecimento. É lei. Por isso que a todo instante eu invoco o Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro estabelece: o corretor de imóveis responde cível e criminalmente pelos danos que causar ao seu cliente. Então, neste exemplo trazido aqui, admitindo que o corretor seja contratado para identificar um imóvel com tais características, hoje a sociedade brasileira e a sociedade baiana, por sua vez, procedem assim. Então, o Nilson, o Geraldo Carvalho, que nos ouve e nos assiste, que é o nosso líder maior aqui na região, é o delegado do Cresce aqui em Ilhéus, vamos admitir que o Geraldo seja contratado para identificar um imóvel com tal característica. Neste caso, quem contactou o Geraldo tem a obrigação de remunerar-lhe. Sim. Porque ele vai se movimentar. Identificando um vício, olha quanta coisa puxa de uma provocação, Vila Nova. Existe uma tese de doutorado, portanto, um trabalho científico inquestionável, de Dr. Alberto Jones, em que ele nos deixa a informação inequívoca que mais de 70% das propriedades imobiliárias no Brasil são irregulares. E agora, com o advento do Código de Normas estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, amigos, os corretores e a sociedade às vezes não entendem porque da aparente intransigência dos cartórios de nota ou dos cartórios de registro de imóveis. Então, vícios que já estão configurados na matrícula de determinado imóvel, se o delegatário não observar, ele responde junto à correição. E se o corretor de imóveis, por sua vez, por desconhecimento, por imperícia, por negligência, ignora, pronto, eu vou sintetizar agora e posso lhe mandar se você tiver interesse. O corretor de imóveis, recentemente, foi condenado, já é acórdão, não cabe mais recurso, a indenizar um cliente na monta de R$1.400.000 pelos danos que causou numa transação imobiliária quando omitira informações de extrema relevância. Então, quando eu me posiciono e divulgando isso, não é para atemorizar, é para alertar. Para alertar. E o Cresce Bahia vem fazendo um trabalho que transcende a sua normalidade, promovendo treinamentos de capacitação. Olha, são cursos, mas eu estou em Ilhéus, eu estou em Itabuna, eu estou em Piritiba, não importa, porque o Cresce tem tido cuidado de transmitir ao vivo estes eventos e mais, quando a pessoa, por conta do labor, não pôde assistir, ficam gravados os eventos. Então nós temos um superintendente que é fabuloso, Marcos Well. Ele diz assim: o corretor de imóveis da Bahia não pode dizer que não sabia. Então, nós promovemos atualizações constantes, como faremos amanhã à tarde no auditório do Hotel Praia do Sol. Não pode dizer que não sabia, até porque não é dado o direito, não é dado a ele o direito de desconhecer a lei. Lei de introdução às normas do direito brasileiro, artigo 3º. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que há
desconhece. Então é pau na moleira, meus irmãos. Exatamente, não tenha dúvida disso. Presidente, muito obrigado, viu, pela participação do senhor aqui em nosso programa. Sucesso. Aí os novos corretores e aqueles que se interessam também. É importante estar atento, é importante participar das atividades do Cresce Bahia aqui em Ilhéus, porque no momento que o Cresce vem à cidade e promove um evento desse em Ilhéus, evita que você saia daqui, tenha que ir para Salvador, se hospedar, gastar dinheiro, essa coisa toda. Então você tem toda uma estrutura aqui para os corretores de Ilhéus, Itabuna, aqui da região, estar se aperfeiçoando e ter condições de tocar o seu trabalho. Agora eu tenho observado que tem muita gente gourmetizando também, viu? Sim. A profissão. Não tem gente que nem fala que é corretor mais. É alguma outra coisa que não tem nada a ver com corretor de imóveis. Mas isto implica numa transgressão. Por exemplo, eu posso ser gourmet. Tipo, Nilson Araújo, corretor de imóveis, assessor imobiliário em documentações tais. Qualquer que seja o título, o glamour daquilo que o corretor faz, tem que ser antecedido pela palavra corretor de imóveis. Não, tem consultor imobiliário, não sei de onde. A fiscalização está alerta. Tem mil coisas aí. Está alerta. E hoje, independente de nosso irmão Geraldo Carvalho, nós temos o Jaime Vita, nosso subdelegado aqui na região. Nós temos um abraço aqui para Cris Furtado, que vem fazendo um trabalho magnífico junto ao Cresce para elas. E, consequentemente, há uma sintonia. O Newton Borges, lá em Itabuna, sempre coligado com a equipe. Hoje, o Cresce Bahia é uma unidade. Todos nós estamos sincronizados e saibam quem nos ouve e agradecer previamente por conta de sabermos da grande audiência deste programa. Então, isto aqui é utilidade pública, indiscutivelmente. Diga, Fia, você ia falar alguma coisa? De Pena mandou uma mensagem. Pena mandou mensagem aqui, o nosso ouvinte. Fala, querido, dá a voz. Bom dia, Nilson Araújo. Eu também sou, aqui é o Pena que está falando, corretor de imóveis também, embora não esteja atuando na área, mas parabéns por a entrevista, realmente muito interessante. E muita gente realmente pensa que o corretor ganha sem fazer nada. E na realidade, nós temos toda uma responsabilidade de averiguar, inclusive, a situação do imóvel, né, para que seja feita a venda, contratos e etc. Então, é um trabalho que requer, na realidade, muitos itens e muita responsabilidade. Então, parabéns a você pela entrevista, parabéns a todos os corretores de imóveis e tenham um bom dia. Valeu, meu amigo, um grande abraço. Pena, fraternal abraço. Um abraço, meu irmão, boa sorte, hein? Felicidade. Valeu. Bati um papo com o Nilson Araújo, o presidente do Cresce Bahia. Registra aqui a presença do meu queridíssimo amigo Geraldo Carvalho. Está aqui, delegado do Cresce Bahia em Ilhéus. Apoio? Rapidinho, Neto. Vai pro apoio, daqui a pouco a gente retorna. Estamos apresentando o Tabuleiro. Jornalismo Verdade.